Parece até que foi combinado isso aqui, né? Fez esse jabá orgânico aqui. Não Pareceu, foi. hein? Parece que foi combinado, mas realmente não foi combinado, não tava no script. Não Eu tava. coloquei minha Esse meta, tópico nem colocar. tava no script. Não tava no script, cara. Foi completamente orgânico aqui. Mas enfim, você tá nos ouvindo. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem profissional que faminto por crescimento pessoal e profissional, e o objetivo desse podcast é exatamente te ajudar, com conversas com profissionais fodas do que fazem, para tanto compartilhar histórias pessoais, quanto ideias, conceitos práticos que você pode aplicar na própria carreira. Eu sou o host Matheus Carvalho e eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com um cara que praticamente nasceu para gestão. É o Felipe Nefa, diretor de marketing e vendas da Smart Talk. O Nefa começou nessa jornada e até diretor como estudante de administração no IBMEC. Durante a faculdade, ele se envolveu ali com empresa júnior, empresa de consultoria. Então, quando ele se formou, foi meio natural ir trabalhar na área. A partir da experiência em consultoria, ele conseguiu desenvolver várias habilidades ali processuais e analíticas, né, que foram essenciais mais tarde ali na sua experiência como gestor. Apesar de Nefa ter também trabalhado com vendas, a sua virada de chave principal ali para a gestão e para a venda de fato foi quando ele entrou na Rock Content. Desde que ele entrou aqui, rapidamente se tornou um dos vendedores com melhores números, foi o terceiro vendedor da empresa a ser promovido, e quando assumiu o cargo de gestão, mesma coisa, o primeiro gestor ali a ser promovido a sênior. É comum ouvir que o Nefa é um cara que nasceu para gestão literalmente, e é raro também encontrar pessoas que têm uma capacidade tão grande de extrair sempre o melhor ali de toda a sua equipe, né? E mesmo que você que está nos ouvindo, você não é gestor, você não trabalha em nada de vendas, você ainda tem muito a aprender com o Nefa. Porque as habilidades ali de gestão, na verdade, são habilidades de lidar com pessoas. E por mais que você passe a maior parte do seu dia na frente de planilhas, códigos, você ainda precisa ter boas relações com pessoas para ser um profissional de alta performance de fato. Então, o Nefa é o convidado de hoje exatamente para compartilhar o conhecimento que ele conquistou como gestor, a habilidade ali que ele desenvolveu liderando pessoas, extraindo o melhor de cada um, e o principal, essa importância e como fazer esse alinhamento entre objetivos pessoais e objetivos de empresa. Nefa, seja muito bem-vindo ao Hungry and Foolish. Muito obrigado aí pela pequena, longa introdução aí. Lisonjeado aqui, mas obrigado, estou feliz de estar aqui, é sempre um prazer. Igual a gente estava falando mais cedo, tenho buscado estar um pouco mais nessas conversas, compartilhar um pouco mais, trocar ideia com outros profissionais. Acho que faz parte aí para a gente desenvolver todo o ambiente que a gente está inserido e que vai ser o que nós vamos deixar aí para trás depois. Sensacional, cara. Quero que esse episódio aí fique por muito tempo no ar também, seja parte do seu legado aí como profissional, justamente para ajudar esse ecossistema como um todo. E até começando aqui, assim, apesar dessa introdução ter sido longa, tratei de vários pontos, né? Você ficou lisonjeado de ouvir, teve um ponto que eu tenho certeza que é muito importante pra você, mas que eu não abordei. Que é um fato ali, assim, curioso que eu descobri quando eu tava fazendo essa pesquisa, que é você ter sido atleta de ginástica olímpica, né? Pesquisa ou stalker, né? Um dos dois. Vamos chamar de É a pesquisa. mistura, cara. Hoje você parou, né, cara? Essa carreira de atleta aí, você ainda pratica, assim, como hobby? Assim, eu continuo praticando esportes, musculação, eu aqui e ali vou e volto do CrossFit, mas como atleta, em determinado momento eu tive que deixar para trás. Entendi. Isso é um ponto, assim, que é meio aleatório, mas acho que é sempre legal de trazer, porque aconteceu no episódio que eu gravei com o Henk aqui também, que, pô, ele era jogador de futebol americano, né? E é sempre comum quando eu vejo, tipo, atletas, músicos, artistas, essa galera mesmo de mais criativa e esportista também, por que não? Meio que traduzir essa performance que você teve no esporte com a performance ali também no trabalho, né? Normal ali, no trabalho mais padronizado. Você sentiu que em algum momento assim, essas habilidades que você desenvolveu como atleta, disciplina, ou sei lá, ajudaram aí na sua carreira como diretor? Putz, vou separar um pouco em termos de como diretor especificamente, e até falando que eu não acho que é aleatório, eu acho que é um ponto aí que não é muito comum no Brasil, até hoje mesmo, que a cena do esporte está um pouquinho melhor no Brasil, mas ainda não se fala tanto, e que qualquer um que já foi atleta, que já teve esse tipo de experiência, vai dizer que assim,
é fundamental para você enquanto vida, sabe? Porque esporte, artes marciais sempre fizeram parte assim da minha vida, desde bem novo mesmo. Eu acho que desde quando eu me lembro, eu acho que era elefante branco na época que tinha um judô em Belo Horizonte. Dali para frente eu nunca não deixei de praticar esporte. E, cara, é o tipo de coisa que, principalmente depois que você passa um período, né, focado em termos quase profissionais, assim, de muita intensidade, de muita dedicação ali, e isso para mim representou, sei lá, uns 15 anos da minha vida. É o tipo de coisa que molda a sua personalidade, seu estilo de competitividade, sua autoconfiança, sua necessidade por desafio, resiliência. É muito difícil de separar, assim, qualquer pessoa que fez algum esporte vai sempre ter uma resposta parecida de que com certeza ajuda de diversas formas diferentes, tá? Não é tão diretamente transferível às vezes as habilidades, mas são aquele tipo de base ali que sustenta a pessoa que você é. Dei uma Sensacional, cara. volta aí, mas acho que é Você essa a utiliza isso resposta. aí como critério de contratação, inclusive? Pô, se esse profissional é tão bom, você costuma olhar com bons olhos o pessoal ali que já teve sucesso em esporte, cara? É mentir falar que não. Assim, eu acho que a gente não vê isso muito em currículo, o que eu acho ruim, honestamente, porque eu acho que diz algo sobre a pessoa, diz algo sobre competitividade, a forma como ela gosta de trabalhar, né? Se é sozinha em equipe, dependendo do tipo de esporte, o tipo de disciplina que a pessoa tem. Acho que é muito importante. A gente acaba não vendo isso nos currículos, mas seria mentir dizer que na hora que alguém que praticou esportes e eu estou na entrevista e a pessoa comenta, fala a respeito, que eu não sinto um certo grau de identificação ali e que isso não reflete, né, num certo grau de empatia com a pessoa. Sensacional, cara. Esse ponto realmente eu não tinha pensado. Ninguém coloca esse tipo de coisa no currículo, mas é um ponto ali que meio que você pode se vender em cima disso também, porque você claramente desenvolveu habilidades ali que vão ser importantes em qualquer cargo que você vai ter. Tá aí uma dica aí pros ouvintes que já praticaram esportes e tudo. Dá um jeito de ou colocar isso no currículo, ou sei lá, utilizar essas informações quando estiver caçando emprego, qualquer coisa do tipo. Realmente é uma boa. Assim, não sei qual a visão dos profissionais de RH especificamente sobre isso, mas na forma como eu enxergo é assim, não deve te prejudicar, não vejo formas que possa te prejudicar muito colocar isso lá. O que pode acontecer é a pessoa que está lendo para ela não fazer diferença, mas se por um acaso ela se identificar, pontos para você, né? Verdade. É mais um detalhe aí. E entrando até nesse ponto, pô, quando você começou nessa carreira de vendedor ali, o esporte te ajudou realmente a performar muito bem e que de fato foi o que aconteceu, como eu contei ali na introdução. Mas, pô, você já tinha experiência com consultoria, começou a trabalhar em vendas ali, depois você entrou na Rock, né, quando você foi promovido ali mais vezes também e entrou nessa carreira de gestão aí até hoje. Mas de algum desses momentos você falou, beleza, eu não quero mais continuar como vendedor, por mais que você estava ganhando dinheiro, você estava performando bem pra caramba. Por que que foi essa virada? Por que que você decidiu se tornar gestor? Você de fato nasceu para isso, estava sempre definido, ou foi só uma escolha ali? Eu não acredito em fatalidade, não. Eu acredito que a gente traça ali e o máximo que acontece é que as experiências que a gente tem, a forma como a gente percebe, vai ajustando e moldando a forma como a gente pensa. Mas ah, eu acho que não teve um momento, assim, principalmente depois que eu comecei a focar em vendas, que eu tomei essa decisão. Eu acho que eu tomei essa decisão antes lá do IBMEC, antes de empresa júnior, antes de consultoria, porque eu cheguei a fazer RI antes, ah, fui até o finalzinho ali, a reta final, tomei a decisão de que não era aquilo que eu queria, passei um tempo fora, mochilando, trabalhando, ah, estruturando assim, até o que eu gostaria lá na frente. Quando eu voltei, quando eu entrei no IBMEC, eu já entrei com uma missão, no sentido de eu fiz uma faculdade completamente diferente da minha primeira, porque todo dia eu sabia o porquê que eu estava ali, o que eu estava querendo, que tipo de postura ou atitude eu tinha que ter para chegar lá. E, sabe, foi um processo natural ali de querer um pouco mais, de querer
fazer mais, entregar mais, de ajudar os outros. Então, não foi uma decisão, né? Até quando eu entrei na Rock, quando eu conversei com o Gui Mendes ali pela primeira vez, se não me engano, não foi durante o processo de entrevista, porque a entrevista foi toda com o Matt, mas acho que foi no nosso primeiro ano, a primeira vez que a gente sentou para bater um papo, ele perguntou o que eu estava fazendo ali, o que eu queria. Eu fui muito específico com ele, de, ó, eu estou aqui para isso, eu quero chegar ao cargo de gestão, eu quero aprender isso, isso e isso. Para fazer isso, eu enxergo que eu tenho que rampar, passar por todas as filas, ser capaz de entregar além do número em todas as filas para entender exatamente o que uma pessoa precisa fazer para conseguir chegar lá, e aí assumir um cargo de gestão com plena capacidade de ajudar as pessoas por ter, né, vestido ali, calçado o mesmo sapato, percorrido o mesmo caminho. Entendi. Basicamente, então, foi uma definição de propósito que você fez lá atrás. Sim. Entendi. Mas, assim, você poderia, por exemplo, ter literalmente continuado da forma como você estava, por exemplo, isso antes da questão da definição de propósito. Ser um cara mais analítico ali, ser um cara mais realmente processual, como você era em consultoria, por exemplo, mas você decidiu realmente querer ajudar as pessoas. Era mais porque você gostava daquilo ou você identificou que você tinha algum tipo de habilidade, algum tipo de talento relacionado a isso? Foi Na literalmente, eu verdade, gosto de fazer isso aqui e vamos lá. eu acho que primeiro eu identifiquei que eu tinha alguma deficiência. E talvez tenha sido um alto desafio, uma autoafirmação de que eu conseguiria. Quando eu decidi até ir para vendas, é porque eu vi que eu tinha muita dificuldade ainda e aquilo me atrapalhava como consultor, limitava o tipo de resultado que eu podia gerar, porque independente do que você está fazendo atrás de um computador ou na frente de pessoas, independente da área dentro da empresa, o seu impacto vai ser sempre definido pela sua capacidade de se relacionar com pessoas e de influenciá-las, no bom sentido aí da palavra, a seguir um determinado caminho, a focar num objetivo, a trabalhar com você. E a questão da gestão foi uma coisa parecida, assim, eu senti que aquilo era um desafio e que continuar traçando um caminho, assim, ser um puta vendedor, ser um cara que entrega o resultado e tá ali, pô, isso tem um valor muito grande, mas para mim eu enxergava que meu impacto e a minha capacidade de entregar seria sempre limitada por mim mesmo, né? O que você consegue gerar enquanto pessoa única e solitária é naturalmente limitado. Então eu enxergava a gestão como uma forma assim, de ampliar o tipo de resultado que eu poderia gerar. E, né, seria ajudar outras pessoas a gerarem aquele resultado. Cara, sensacional. Admito que eu não esperava essa pergunta, que era algo que você tinha dificuldade. Até porque, assim, pra mim que trabalhei na Rock em momentos diferentes de você, eu praticamente só ouço falar bem, que o Neff é o cara que meio que nasceu pra gestão. Tanto é que eu incluí isso aí no ponto inicial. Nunca tinha imaginado que esse algum momento foi de Furatsu. E até por isso você começou. Mas agora faz mais sentido, né? Essa questão do desafio e tudo. Por trás das cortinas aí, né? Exato. Cara, bem interessante, assim. E até pra pô, ter se tornado um cara com gestão ali mais de alta performance mesmo, é um dos pontos é que eu notei que muita gente falou que, cara, você é um cara muito bom pra pegar alguém que tá em baixa performance ali, liderar esse cara, motivar esse cara pra ele realmente chegar nesse nível de alta performance. Então, em algum momento, se não era algo natural pra você, e se você identificava isso como um desafio, você teve que aprender realmente a fazer isso, né? Como que foi seu segredo nesse ponto? Como que você aprendeu a se tornar um gestor bom nesse sentido aí? O que que você fez exatamente? Putz, ó, eu acho que, em primeiro lugar, eu não diria que eu trabalhei com pessoas de baixa performance. Eu, na verdade, acho que eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas ótimas, pessoas profissionais, pessoas assim capazes, com potencial e talvez porventura algumas delas não tivessem se encaixado ainda, não tivessem entregando o que ela tinha plena capacidade de fazer. Ah, não sei, não é um segredo assim. Acho que o principal que eu fui tentando ao longo do tempo, tentando absorver um pouco de cada pessoa,
era como, né, fazer com que essa pessoa assim, fizesse aquilo enxergando um propósito, ela, né, estando ali de verdade, você estando ali também para a pessoa, uma questão de ter realmente um interesse genuíno ali na pessoa, em conhecê-la, em dar suporte, né? Eu enxergo o cargo de tanto gestão quanto liderança, depois a gente pode falar um pouquinho de como que eu enxergo essas duas, a diferença dessas duas, mas em ambos os papéis você tem que tirar, né, desobstruir ali o caminho para que a pessoa possa desempenhar e performar o melhor possível. Você precisa fornecer um desafio interessante o suficiente para motivar essa pessoa, mas não difícil demais para desmotivá-la por ficar muito tempo muito estressada e estar distante demais do nível de entrega que ela pode dar naquele momento específico, né? Porque isso aí oscila ao longo do tempo. Uh, Construir um laço de confiança aí com a pessoa e ter uma certa constância, tanto ajudar a pessoa a ter constância, mas para fazer isso também eu enxergo que você precisa, como gestor e líder, ter uma constância com a pessoa, estar ali, estar presente, buscar sempre, né, manter suas conversas com a pessoa, seu interesse, e acompanhando as mudanças que a pessoa vai naturalmente ter, né, porque a gente evolui ali ao longo do tempo, a gente às vezes está mais frustrado, mais cansado, mais feliz, às vezes nosso interesse está voltado para uma coisa, depois para outra, e você precisa ir caminhando junto com a pessoa, senão você começa a se afastar naturalmente assim, dela, e pessoas não engajadas ou que sentem algum tipo de desconexão com o que elas fazem no dia a dia, seja por qual motivo for, quase que naturalmente vão ter uma queda de performance, né? Com certeza, assim, eu admito que já aconteceu comigo em momentos passados e tá totalmente relacionado àquela questão que você mencionou também, que é o quê? As pessoas têm um propósito claro do porquê ela tá fazendo isso, né? Que, de Sim, novo, tá totalmente relacionado à questão até do título do episódio, que é esse alinhamento entre objetivos pessoais ali e o objetivo da empresa. Pô, se a empresa tá nessa direção, a empresa quer crescer, você precisa realmente ter um funcionário que tá exatamente com esse mesmo objetivo. Você costuma utilizar isso aí também, né? Eu até ouvi um podcast anterior da MeTime lá, que você falou sobre esse assunto, mas como que você faz de fato esse alinhamento? Porque não é algo que você só pergunta para a pessoa qual que é o seu objetivo pessoal e mostra para ela, assim, é mais complexo que isso. Como que você faz isso normalmente? olha, eu assim, ainda estou aprendendo muita coisa, testando muita coisa, coletando feedbacks aí de diferentes pessoas e momentos para entendendo se está caminhando para a direção que eu gostaria, e algumas coisas se mostram, provam verdadeiras ao longo do tempo. Assim, eu acho que o principal, se você quer alinhar os objetivos da pessoa com o objetivo da empresa, é, antes de mais nada, conhecer ambos, né? Você precisa conhecer, ter muito claramente qual que é o objetivo da empresa, o que é saudável para ela, o que é bom, o que, né, o corpo de diretores ali, para onde que a empresa quer caminhar, que você precisa ter isso muito vívido na sua cabeça, mas do outro lado você precisa realmente conhecer a pessoa, e conhecer a pessoa não é, pô, onde você se enxerga daqui 5 anos, né? Aquela pergunta clichê Template, de né? entrevista que, assim, ninguém efetivamente tem uma boa resposta para esse tipo de coisa, porque o contexto, a realidade, a vida muda o tempo todo e às vezes é difícil, independente da idade, né? Talvez as pessoas mais velhas às vezes tenham até mais dificuldade de responder isso do que as mais novas que ainda estão com uma pegada muito sonhadora ali e muito ambiciosa, e aí tem algumas respostas um pouco prontas. Uma forma que eu tenho enxergado que funciona muito bem, assim, ou que funciona bem, é ter conversas relativamente estruturadas, mas informais com as pessoas, ao longo do tempo, mas começando assim no primeiro dia da pessoa. Eu particularmente eu faço no primeiro dia do segundo mês que a pessoa está comigo, porque o primeiro mês tem coisa demais, sabe? Tem Sim. treinamento, é gente nova, ela tem que conhecer as pessoas, pegar o ritmo, a empresa, o negócio. Você querer
sentar e ter uma conversa muito aberta e descontraída com a pessoa pode não ser o melhor momento. Então, eu sempre espero virar o primeiro mês e aí eu sento com a pessoa e explico para ela aí, olha, né, eu tenho o costume de fazer o one-on-one, peguei isso com o Matt na Rock e eu explico que a gente vai ter esses momentos, mas que naquele primeiro momento ali eu queria entender um pouquinho sobre a pessoa, sobre a trajetória dela, o que que ela está buscando, o que que ela gosta, o que que ela valoriza, enfim, conhecê-la um pouco, então que a gente bater um papo realmente, assim, sem uma agenda muito definida, deixando claro para a pessoa que, né, é uma conversa entre duas pessoas, claro, tem um objetivo meu enquanto gestor de conhecê-la melhor, mas é um espaço onde não interessa que a pessoa fale, né? Aquela conversa não é utilizada para fim nenhum que não seja conhecer a pessoa, não é uma avaliação, não é para entender o que né, essa pessoa está buscando ali dentro, o que deixa de estar, se ela encaixa com a empresa, se não, não, é realmente para conhecer a pessoa e ir entendendo ali a trajetória dela, tudo que ela buscou, tudo que ela já fez, entendendo os momentos onde a pessoa toma determinados tipos de decisão, o porquê que ela tomou isso, tomou aquela decisão, sabe essa coisa de entender, quase que uma sessão de terapia, né? Eu tive uma Sim. a Belly que trabalhou comigo uma época, depois foi para a Austrália, ela costumava sempre brincar que era a nossa sessão de terapia da semana, assim, por ser um papo muito aberto, muito tranquilo, para, às vezes é trabalho, às vezes não é, porque o externo também afeta, né? Sim. Mas eu tenho esse bate-papo, depois eu mapeio um pouco assim as minhas impressões, o que eu estou enxergando ali, o que eu vejo de valores, de coisas que a pessoa gosta ou não, e retomo esse papo com a pessoa para discutir ali o que eu percebi e pegar também o que ela enxerga daquilo que eu estou falando, se ela concorda, se não concorda, por quê. Porque isso ajuda a construir tanto uma confiança, assim, que é uma conversa relativamente incomum de se ter no trabalho, né? Assim, não são muitas pessoas que vão chegar e sentar com você logo de cara ali para ter esse tipo de conversa, então isso quebra um pouco do ritmo, do paradigma, e te dá muita coisa boa para trabalhar depois. Te dá a base para falar de planejamento de carreira da pessoa, te dá a base para ir ao longo do tempo ajustando e, né, colocando essa pessoa mais focada em coisas que ela é boa, em menos coisas que ela tem dificuldade, né? É aquela coisa de aceitar e entender a individualidade da pessoa, ao invés de simplesmente tentar encaixar ela numa caixinha. Porque uma vez que você entendeu isso, que você viu a pessoa, fica muito mais fácil para você, até quando você conversa sobre um objetivo da empresa, você está apresentando uma estratégia, você está criando algum tipo de contest, né, algum tipo de disputa e premiação ali, de apresentar, de colocar aquilo para aquela pessoa de uma forma que para ela seja interessante. Porque, assim, muitas vezes nas empresas, e principalmente vamos resumir as vendas, eu gosto de exemplos de venda porque venda é fácil, sabe? Falar de vendas como é resultado, é muito preto no branco. Pô, Sim. resultado em vendas é vender. Não tem, não tem mais ou menos, não tem, sabe? Ou vende ou não vende, e esse é o mundo de vendas, mas assim, esse também, no meu ver, é o mundo dos negócios. Não Perfeito. existe, sabe, mas eu fiz a atividade. Ou aquela atividade gera valor para a empresa e para o meio que você está, ou não importa, sabe? Apesar das pessoas terem muito medo dessa coisa de não, trabalhar para comissão, né? Todo mundo é comissionado. A diferença é que algumas pessoas têm uma comissão fixa todo mês e as outras têm uma fixa e ainda pode ter um extra. Porque aquilo pode cessar a qualquer momento que você para de entregar resultado para a empresa. Perfeito. Inclusive tem a dinâmica diferente que assim, você não está remunerando o funcionário por esforço, você está remunerando por Uhum, resultado. Isso sim, independente se é vendas ou marketing ou qualquer área, isso é necessário para todo mundo, né, cara? É uma dinâmica ali que poderia funcionar em muitos outros setores. Até é triste não ver muita gente testando isso em outros lugares, mas
É questão do comportamento humano, né? Como você falou, é negócios, não é necessariamente vendas. E assim, pô, se você está falando de vender, de gerar o resultado, muitas vezes você vai sempre estar falando a mesma coisa com as pessoas. Só que a forma como você coloca aquilo, ou a forma como a pessoa enxerga aquilo, vai ser diferente. Então, essa questão de alinhar um objetivo com o outro é muito entender exatamente qual que é essa conexão, porque um vai entregar aquele resultado, o mesmo resultado, porque ele quer ser o melhor. O outro quer se provar. A outra pessoa quer, né, ter um bom resultado porque ele acha que isso vai ser bom para ele dar o próximo passo na carreira. O outro porque, sei lá, quer agradar o pai, ou né, quer mostrar para a família que ele consegue fazer. Cada um de nós vai ter os seus traumas e objetivos ali que vão moldar essas coisas. É entender isso que é a chave de fazer esse alinhamento. E revisitar essa conversa ao longo do tempo, porque erros que eu já cometi às vezes, ter essa conversa no momento e não ter isso como uma rotina de voltar ali com uma certa frequência e ir entendendo se alguma coisa mudou ou não. Acho que isso também é fundamental para manter esse alinhamento. Perfeito, né? Esses objetivos mudam com o tempo, então realmente você não tem essa visitação, rapidamente você vai ficar desalinhado com o cara ali e vai estar tocando em pontos que não mais são relevantes para eles. Exato. E você mencionou, inclusive, isso aí, pô, o cara quer agradar o pai, né? Esses objetivos, vários objetivos diferentes aí. Tenho até curiosidade de perguntar, cara, assim, que coisas mais específicas você já ouviu? Porque, assim, trabalhando até dando contexto nisso aí. Trabalhando em startup, eu já vi muita gente, por exemplo, que, beleza, eu quero entrar nesse lugar para aprender vendas, porque aprendendo vendas eu vou ter a habilidade necessária que eu preciso para empreender depois. Ou só quero trabalhar para ganhar dinheiro suficiente porque hoje eu preciso, mas depois eu não quero trabalhar porque eu não gosto disso, por exemplo. Enfim, tem diversos objetivos específicos, assim. Porque normalmente que você costuma ouvir de coisas realmente específicas, sei lá, que te chamaram a atenção nesse tempo aí. Não é o que as pessoas falam. Por isso que se você perguntar qual que é o objetivo da pessoa simplesmente, você vai sempre ter as mesmas respostas. Porque quantas vezes você já parou sozinho, né, enquanto pessoa e profissional aí na vida adulta, que você parou e você foi realmente refletir quais são os seus drives, suas motivações, as coisas que você efetivamente valoriza. Né? A gente não tem esse Verdade, hábito é de bem raro. autorreflexão. Então, quando você pergunta para alguém e você vai direto na pergunta, você vai ter as mesmas respostas. Eu quero ter meu próprio negócio. Eu quero estar liderando uma grande empresa. Porque eu quero assumir o negócio da família. Porque é assim que a pessoa ainda enxerga a coisa. É a mesma coisa numa venda. Você pergunta para o cara lá na Rock qual que é o objetivo dele, o que ele quer, no final ele quer cliente, ele quer venda. E não é aquilo ali que é importante, é o porquê daquilo, o que está por trás. E assim, a forma é você ir investigando a pessoa, a vida, entendendo por que ela tomou determinadas decisões. Aí você começa a ver as variações. Pessoas que sonham em morar fora porque tiveram um problema de família e estão desgastadas ali e querem um novo começo. É muito diferente da pessoa simplesmente falar eu quero morar fora. Ou a pessoa que tem muita gratidão com a família, enxerga que os pais fizeram muito e quer ter certeza de que o negócio do pai não vai morrer, que ele vai garantir que tudo que o pai fez por ele ao longo do tempo vai permanecer e crescer. É muito diferente de, eu quero assumir a empresa do meu pai. Então, eu acho que a riqueza não está só no que as pessoas falam, tá? Na sua capacidade de investigar, conhecer a pessoa e entender e captar ali as entrelinhas. E aí, claro, discutir, conversar isso com a pessoa para validar a sua hipótese, né? Mas o caminho é mais indireto do que simplesmente perguntar e ter respostas diferentes. Você não vai ter, provavelmente. Cara, sensacional. Eu imaginava realmente que ia rolar esse problema, né? Mas não tinha pensado que é literalmente igual venda mesmo. A pessoa não compra ali pelo motivo superficial, exatamente pelo motivo que levou ela a querer aquela questão mais superficial ali, que ela realmente vai falar, né, cara? Isso, o famoso assim, Uncle Bernie do Matt, Uncle Bernie. né? Exatamente.
Mas assim, apesar de hoje você fazer esse trabalho bem ali com as pessoas que estão entrando na empresa ali logo no primeiro dia do segundo mês, por exemplo, pelo que você falou, quando você teve esse primeiro one-on-one ali na Rock com o Gui Mendes, já tinha isso tudo muito claro. Isso foi porque, assim, você desenvolveu essa autopercepção nesse período que você estava morando fora e tudo, e conseguiu, pô, definir esses objetivos da melhor forma, entender os seus próprios motivadores, ou, na verdade, você não tinha isso muito claro, por exemplo, assim. Eu não acho que eu tinha 100% claro, não. Eu acho que alguns eventos da minha vida pessoal foram me marcando, me moldando, que me deram algumas certezas, ou certezas macros, vamos falar assim. E ao longo do tempo, cada vez mais eu fui validando ou não aquelas coisas, aprendendo um pouco mais sobre o que eu queria, o que eu não queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Ah, Foi algo que eu não tinha, com certeza, quando eu tive a primeira conversa com o Gui, eu não tinha a mesma maturidade, visão sobre os meus próprios objetivos, quem diria de como chegar nos objetivos da outra pessoa. Foi algo que foi sendo construído ali com as pancadas. Entendi, entendi. Talvez ele tenha usado essa técnica dos porquês com você na época, né? E te ajudou a perceber isso aí também. Com certeza, toda conversa que você tem ao longo do tempo te ajuda a enxergar alguma coisa, né? Sensacional, cara. E outro ponto também, uma das dificuldades que você deve ter tido também pra conseguir entender esse objetivo de cada um é que, pô, tem muitas pessoas que são completamente diferentes uma da outra. Então, pô, enquanto o objetivo de um cara, ele se importa muito com a família, com esse negócio da família, igual você falou, por exemplo, outra pessoa, ela é completamente lobo solitário ali, enfim, é outras motivações, ou tipos de personalidades muito diferentes. E como gestor, você liderou, assim, provavelmente mais de 100 pessoas, você tem esse número aí de cabeça? Eu não sei se foi 100 pessoas, não, estamos chegando lá. Estamos Chegando chegando lá, lá. né? É, Mesmo menos de 100 pessoas, são pessoas completamente diferentes uma da outra. Que isso todas com elas teve que fazer certeza. esse mesmo trabalho. Como que você aprendeu a lidar, por exemplo, com esse tipo de personalidade diferentes, objetivos diferentes, motivações diferentes? Eu acho que cai muito naquela coisa que eu falei de, primeiro, ter um interesse pessoal realmente de estar fazendo aquilo ali, de querer conhecer essas pessoas e de ter essas conversas, de mostrar para elas que existe aquele espaço, que você está, né, ali por elas, disponível, para que você possa abrir esse canal de comunicação, manter um diálogo. E aí depois, uma vez que você entender um pouco mais sobre a pessoa, aí entra uma parte de gestão que é aquela coisa de você se lembrar dessas coisas constantemente, porque a correria do dia a dia, do trabalho, da pressão por resultados, muitas vezes faz com que qualquer profissional você começa a focar demais num resultado final, em alguma coisa, é um período mais turbulento do negócio, da sua área, e é muito fácil essas coisas caírem por terra e ficarem ali no background, sem estar sendo muito utilizado. Então, é um constante lembrete, sabe? É algo que eu adotei recentemente. Infelizmente, a gente tem muita mania de. Não tem como evitar, né? A gente começa a ter a vida digital. Tudo que é anotação que a gente tem, tudo fica digital, tá? Em 500 tipos de plugins diferentes, aplicativos no celular. E isso é muito prático, mas existe uma perda muito grande disso, que é, por exemplo, se você tem lá um coaching tracker, uma planilha onde você mantém essas coisas anotadas de cada pessoa, dificilmente isso vai estar na sua frente o tempo todo. E da mesma forma que em administração, né, se você não consegue medir, se não consegue gerir, se você não está vendo uma coisa também, ela não fica na sua cabeça e ela começa a ir lá para o fundo das prioridades ou das suas preocupações. Então, algo que eu adotei foi começar a deixar isso fisicamente anotado ou impresso, de forma que você tenha isso na sua frente, sabe? Idealmente, aí buscando algumas referências de bons gestores, de pessoas de fora que têm históricos assim que despontaram muito, idealmente eu teria uma sala e na parede estariam o perfil de cada pessoa que você trabalha, de cada liderado ali, para você todo dia ter aquilo na sua frente. É meio difícil, principalmente quando a gente está nesse cenário de startups e essa tendência de ambientes abertos, porque você não tem esse tipo de
espaço, mas eu mantenho Sim. comigo em casa, impresso e tenho utilizado cada vez mais isso. E eu acho que ajuda muito porque se você bate o olho naquilo dali, vai ligando coisas na sua cabeça, sabe? Mesmo não intencionalmente ou não conscientemente, mas só de olhar para aquilo dali, sua cabeça, seu cérebro está recebendo toda aquela informação e está deixando vivo ali dentro. Cara, fantástico, assim. Eu acho que seria bem engraçado realmente entrar na sala de algum gestor algum dia, ver o As perfil fotos lá, mapeado né? ali. Tudo mapeado. Eu achar que esse cara é um psicopata, mas com motivo explicado, acho que é super válido. E, assim, é importante aquela questão que você falou também, né? Você lembrar por que você tá fazendo aquilo e ter esse interesse genuíno ali na pessoa de fato. Se não tiver isso, basicamente nenhum gestor vai gastar esse tempo para realmente imprimir, né? Deixar esse perfil mapeado aí. Mas, pô, útil tanto para um gestor, para ter esse interesse genuíno ali com os liderados, também até para uma pessoa ali que, pô, tem esses objetivos, mas naturalmente quando você tá num momento difícil, ou sei lá, por algum motivo sua vida tá na pior ali, né? É importante você lembrar também desses objetivos. E você Com vai ter isso certeza. bem claro só em momentos de clareza de fato. Então, pode ser uma boa. Vou até fazer isso pessoalmente mesmo, de documentar muito claro os objetivos aí, pra quando eu estiver duvidando disso, é basicamente só revisitar lá pra ter essa clareza de novo. Com certeza, faz toda a diferença. Sensacional, cara. Tem outro ponto também no artigo que eu tava lendo esses dias, não sei se você conhece o David Cancel, que é o CEO da Drift. Agora que você falou que é o CEO da Drift, sim, porque eu sou péssimo com nomes, principalmente de referências e livros. Então, eu lembro das ideias, eu raramente lembro de nomes. Mas Entendi, cara. vamos lá. Ele é um cara que ele escreve assim muito no LinkedIn, ele tem vários posts lá, e um post que eu tava lendo literalmente essa semana é sobre outro tipo de alinhamento que não é exatamente questão de objetivos. É mais questão ali de velocidade de crescimento de empresa. O que tinha no artigo dele? Pô, se você é um funcionário ali, que você cresce numa velocidade média, está numa empresa ali de alto crescimento, ou sei lá, um Groupon da vida, um Slack, um Intercom da vida que cresce, tipo assim, milhões de vezes ali em pouco tempo, naturalmente você precisa estar nesse mesmo ritmo. Porque no momento que você tá num ritmo de aprendizado ali que tá mais devagar do que o resto da empresa, você vai precisar ser substituído em algum momento. Então tem esse desalinhamento, que é o funcionário que está aprendendo ali mais devagar do que a empresa. Tem outro também que é o quê? A empresa está mais devagar que o funcionário. Acontece também, o funcionário, cara, chega numa empresa, aprende rápido ali tudo que tá fazendo e tudo, e rapidamente já se sente estagnado ali, por exemplo, pô, não aguento ficar mais aqui, não tem mais nada para aprender, por exemplo. Uhum, Então, com esse certeza ponto acontece. assim de velocidade de crescimento, tanto da empresa quanto do funcionário, é uma coisa que você também costuma alinhar, assim, tendo trabalhado em startups como a Rock e a Smart Talk, são empresas que crescem muito rápido ou é algo aí que você não pensou sobre, ou não sei? Eu acho que não é uma preocupação necessariamente, porque né, entre rock e smart a gente está num ritmo muito acelerado também, então foi natural também buscar pessoas com um pouquinho mais de sede, né, que quisesse crescer, quisesse fazer, quisesse correr atrás. Mas eu acho que o que eu sempre tive de preocupação é, né, naquele livro Flow, fala-se um pouquinho da questão de o equilíbrio perfeito entre a sua capacidade naquele momento e o nível de exigência que está tendo de você naquele tipo de tarefa, ambiente, que existe um sweet spot ali de você estar sempre 4% pelo menos abaixo do desafio. Então, é o suficiente para te manter motivado, mas não o suficiente para te gerar estresse demais por não estar conseguindo. E aí isso faz com que a coisa flua muito bem. Essa preocupação de acompanhar o time e entender se a pessoa está num momento onde ela está se sentindo mais estressada ou mais entediado, faz parte da rotina, porque é a questão de você ir ali, né, revisitando aquelas conversas, conversando com as pessoas, monitorando, para você poder tomar decisões em cima daquilo e ajustar aquilo ali. Porque a questão da velocidade de crescimento não é só o ritmo de crescimento da empresa, é a dinâmica entre as áreas, que pode ter um ritmo diferente, aí né, a pessoa está crescendo do mesmo jeito, mas se ela sente que alguma coisa atrasa ela, isso pode gerar um estresse,
ou a pessoa pode incomodar os outros, ou se a pessoa ainda está se adaptando e os outros estão exigindo demais dela, o ambiente. Você precisa, às vezes, né, vamos falar assim, proteger um pouco ali a pessoa para dar chance dela realmente fazer e não se afogar naquela pressão inicial. Então, esse tipo de preocupação com certeza faz parte, mas tá anotado, faz total sentido. Você não pode ter uma pessoa que quer um ambiente tradicional e estático, engessado, onde tudo é demorado e tudo é muito tradicional, assim, no sentido ruim da palavra, e enfiar ela numa startup, né? Só vai dar ruim. Para ambos Sim. os lados vão ficar muito frustrados ali. Cara, fantástico. Isso é um ponto que tanto o gestor tem que ter essa visão na hora de contratar, na hora de fazer essa gestão, essa liderança ali no dia a dia, quanto a própria pessoa também pensar, pô, essa empresa faz sentido pra mim, Sim. eu tô realmente crescendo no ritmo ali que ela tá crescendo de fato, eu tô subutilizado aqui, ou tô frustrado, igual você falou, né? Pô, esse quadrante lá do Flow é sensacional, não tinha pensado nesse paralelo, mas faz todo sentido. São ali coisas que estão totalmente relacionadas. A pessoa pode realmente ficar frustrada ali quando o estresse é demais. Então, pô, fantástico você ter lembrado disso aí, né, Fê? Fica um recado aí para os profissionais, não necessariamente os gestores ali, ah, não se acomodem no sentido de esperar sempre que o gestor, porque isso com certeza tem que ser uma preocupação do gestor, mas tem muita coisa que é preocupação ali também. Às vezes a gente tem que ir priorizando. Eu acho que faz parte de uma boa postura profissional tomar para si também a responsabilidade disso. Então, se você, como gestor ou como um contribuinte ali individual, está se sentindo no momento onde você está ou muito estressado ou subutilizado, pô, chama seu gestor para conversar, senta, explica, porque com certeza com essa informação a pessoa pode te ajudar, sabe? Não ser passivo com a própria carreira é a pior coisa que você pode fazer sempre. Cara, perfeito, assim, um ótimo ponto para se colocar aqui agora que a gente tá quase no final do episódio. E, inclusive, quem quiser ler mais sobre essa questão do Flow, pô, é um livro sensacional. Eu admito que eu nunca li. Eu mais li resumos sobre livros que referenciam ele, que eu li diretamente. Você já leu ele, né? Eu li um pedaço e depois eu fui para os resumos também, porque eu gosto muito de audiobook, porque eu gosto de ir caminhando para o trabalho sempre, e é o meu tempo de me desligar ali, colocar ou um podcast ou um livro. Então, tem livro que eu coloco no inteiro, né, na íntegra ali, vou e passo algum tempo degustando as ideias. E tem uns que o conceito central, ele é mais objetivo, você não precisa ler, Sim. né? Mesmo se você for pegar para ler, um hábito bom é você escanear o livro inteiro, entender onde estão as coisas que mais te chamam a atenção, foca nelas primeiro, ao invés de ficar, não, deixa eu ler o livro de capa a capa. Quem lê livro de capa a capa por ler de capa a capa é adolescente sendo obrigado a ler livro na escola. O profissional, ele está o tempo inteiro buscando a próxima ideia que vai ajudar ele. Então, é uma leitura diferente mesmo. Perfeito, cara. Até complementando nesse ponto também, um parênteses aqui. Eu também costumo muito mais antes escanear esses livros, enfim, conhecer esses livros, antes de fato poder dedicar um tempo para sentar e ler, porque demora, né? Você lê um livro ali de, sei lá, 200 páginas, você vai levar 8, 10 horas, e talvez, igual você falou, o conceito ali ele seja simples, e você consegue absorver ele de forma muito mais fácil através de um resumo ou através de outros canais. Principalmente um livro técnico. Se você vai ler. Uma coisa é ler um romance, uma história, algo do tipo. Mas você vai ler um livro onde, de página a página, você vai ler lá um manual completo de gestão de vendas. A cada página tem muita coisa que você tem que parar, você tem que, né, tentar contextualizar. Então você gasta muito tempo ali. Você precisa selecionar como é que você vai utilizar e despender ali sua energia. Fantástico, cara. O cujo oportunidade é alto, né, na prática. Exato. Então tem que selecionar isso aí muito bem. Uma ferramenta que eu uso, inclusive, para selecionar isso muito bem é o 12 Minutos. Você falou do Gui Mendes aí. Sim, Pô, sim, ele é claro. sócio lá do 12 Minutos também. E, cara, pra mim é a ferramenta perfeita pra, sei lá, eu quero ler um livro, seja o Flow, seja alguma coisa sobre gestão, marketing, vendas, liderança. Basicamente, você vai lá, os caras têm esses resumos de livros prontos, que você pode tanto ler quanto consumir em áudio aí. E é uma ferramenta fantástica exatamente pra isso.
Se você que está nos ouvindo, inclusive, não conhece o 12 Minutos, é só acessar lá, hungryandfoolish.com.br/12 minutos, fazer um teste com os caras, tenho certeza que vai valer muito a pena. Parece até que foi combinado isso aqui, né? Fez esse jabá orgânico aqui. Pareceu, hein? Parece que foi combinado, mas realmente não foi combinado, não tava no script. Não Eu tava, coloquei minha esse meta, tópico colocar... nem tava no script. Não tava no script, cara, foi completamente orgânico aqui. Mas enfim, você tá nos ouvindo, vai lá, hungryandfoolish.com.br/12 minutos, pra vocês conseguirem testar a ferramenta, certeza que vocês vão gostar muito. Mas cara, fantástico, cara, você trouxe vários pontos aqui sensacionais, essa dica final, inclusive, da pessoa assumir as próprias rédeas da carreira ali e não deixar isso aí só pro gestor, pois isso é essencial para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, independente da área, independente do cargo. Então, cara, obrigado pela presença, obrigado aí por compartilhar esses conhecimentos, tenho certeza que o episódio ficou sensacional. Que isso, obrigado pelo convite, espero que agregue aí para quem estiver nos ouvindo depois. Aí, qualquer hora a gente marca para discutir um outro ponto. As coisas vão mudando, né? Igual a gente falou ao longo do tempo. Então, com certeza vale a gente revisitar ou o próprio ponto e depois fazer o que mudou? Seria uma pegada interessante para acompanhar aí, não eu, várias outras pessoas que você está conversando, ou simplesmente separar um tempinho para a gente discutir outro tema. Sensacional, cara, vamos com certeza. Inclusive, os ouvintes aqui que querem, seguir, acompanhar você e ver quais são os seus próximos passos. Você costuma escrever em algum lugar, ser ativo nas redes sociais aí? Tem algum lugar que o pessoal consegue te seguir? Cara, não, é um tremendo erro, mas tô retificando, tô focando, igual eu falei lá no começo, em participar um pouco mais, em estar dentro dessas discussões. Eu acho que agrega muito para mim também, porque tem toda a dinâmica de refletir sobre o assunto, refletir sobre o que a gente está pensando e discutir com pessoas, mas fora alguns encontros aí que já estão pela frente, vocês vão me ver um pouquinho mais, estou colocando como meta pessoal de escrever mais, de expor um pouquinho mais as ideias, de sentar com pares aí, discutir algumas dificuldades, então vem coisa boa aí pela frente. Sensacional, cara. Eu vou deixar o link ali do seu LinkedIn, pelo menos, por mais que você não poste hoje, vai que você começa a postar no futuro. O pessoal já pode seguir de uma vez e acompanhar esses próximos passos aí, os eventos que você for palestrar e tudo. Show de bola. Fantástico. Pessoal, vocês ouviram mais um episódio do Hungry and Foolish. Se você está ouvindo isso aqui no site e conheceu aleatoriamente, nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, todos os principais agregadores por aí. Para vocês acessarem os nossos episódios, links que a gente mencionou aqui, é só entrar no site hungryandfoolish.com.br. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe o episódio, avalie a gente no iTunes, ajuda bastante a gente ser conhecido. A gente volta na próxima semana e lembre-se, stay hungry, stay foolish. Abraço. Abraço, pessoal.